Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade à nossa sétima lição, dois concertos, e vamos estudar segunda-feira com o título A Verdadeira Felicidade. Então, pergunta A: como a obediência se relaciona com a felicidade? Vamos ver alguém que lidou bem com a obediência e desobediência, com as duas coisas, mas muito mais com a obediência. Salmos, o salmista Davi, capítulo 1, o versículo 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o meu salmo predileto. O segundo é entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Esse é o salmo que eu mais gosto. É um salmo que eu admiro, gosto e peço a Deus para, pela graça dele, me conceder ser bem-aventurado nesse aspecto. Ser feliz, né? É o que está escrito aqui. Ainda Provérbios capítulo 6, versículo 23, diz aqui: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. E ainda seguindo Provérbios 13, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, a obediência tem uma relação muito íntima com a felicidade. Para sermos felizes, é preciso estar com o nosso Salvador. Ele provém tudo. Ele traz tudo para nós. O jugo dele é suave, o seu fardo é leve. E se nós realmente quisermos ser felizes, temos que realmente andar segundo os conselhos que Deus tem para nós, segundo a normativa divina, segundo o manual de instrução dada por Deus para a vida humana. Isso é que nós precisamos fazer. E nada mais é do que o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. Ao amar-nos, Ele deu-nos a melhor maneira de sermos felizes, seguindo o seu manual. Simples, né? Na teoria. Na prática dá um pouquinho mais de trabalho, mas com a graça de Cristo a gente chega lá e vai alcançando degrau a degrau, não é isso? Vamos ver o maior discurso de Cristo, página 48. Traz assim: é o Criador dos seres humanos, o doador da lei, quem declara que não é sua intenção revogar os preceitos dela. Tudo na natureza, desde a partícula da poeira, a luz do sol, até os músculos celestiais, os mundos, celestiais, está sujeito a leis. E a obediência a essas leis é o que sustenta a ordem e a harmonia no mundo natural. Da mesma forma, existem grandiosos princípios de retidão para guiar a vida de todos os seres inteligentes, e a prosperidade do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes mesmo da criação da Terra, a lei de Deus já existia. Seus princípios governam os anjos, e para que a Terra esteja em harmonia com o céu, a humanidade também deve obedecer aos estatutos divinos. No Éden, Cristo revelou os preceitos da lei aos seres humanos, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por meio de sua graça, levar o ser humano de volta à obediência de seus preceitos. É interessante notar, eu chamo a atenção um aspecto. A lei já existia, os anjos seguem a lei, todo o universo segue lei, e nós vemos que a natureza tem a sua lei também. A natureza, tudo segue numa ordem perfeita, apesar do pecado, apesar de tudo, a natureza segue a sua ordem. Imagine de repente a natureza começar a dizer: não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Seja uma árvore, uma planta, a água, o mar, mudarem de ideia e quebrar os princípios normais que Deus deu para que eles agem. Ia virar o caos, não ia? E o ser humano quer o caos. Infelizmente, ele não quer obedecer os preceitos de Deus, ele quer fazer tudo à sua maneira e depois quer a felicidade. É impossível, é muito difícil, é uma felicidade falsa. É aquela felicidade que o filho pródigo foi buscar e não encontrou. Uma felicidade que termina em catástrofe.
Então, devemos ter essa prudência de seguir o manual que Deus deu para nós, para que possamos ser felizes. Ele prometeu para nós 100 vezes tanto aqui e mais a vida eterna. Então, devemos basear nas promessas, confiar nas promessas que Jesus deixou para nós aqui, no seu exemplo, para ter a verdadeira felicidade. Eu costumo dizer, algumas pessoas não gostam da expressão que eu uso, se você está infeliz, se você está em depressão, se você tem problemas sérios mentais, vai ter com Jesus. Ele é a solução. Você vai ter que fazer algumas coisas concernente à sua parte, mas a solução vai ser Jesus. Não adianta ir atrás de psicólogo, não adianta ir atrás de psiquiatra, não adianta ir tomar remédio, não adianta fazer tratamentos naturais. Nada disso vai solucionar o seu problema. O que vai solucionar o seu problema é Jesus. A felicidade provém de Cristo e a obediência aos seus preceitos. Esse é o passo inicial. E essa mesma luz que você buscar, que é Jesus e os seus preceitos, os seus ensinamentos, a comunhão com Ele, a oração, é que vai te levar àquilo que você precisa fazer para culminar o seu tratamento. Mas sem esse, não vais alcançar nada. Então, fica a dica. E eu falo por experiência própria. Graças a Deus sou feliz. Mas com Cristo. Cristo é que me trouxe a felicidade. E depois Ele me ensinou vários outros recursos que eu uso e fui incluindo no meu dia a dia, na minha vida, na alimentação, em vários outros aspectos, principalmente o estudo constante e diário da Palavra de Deus. Culto matutino, comunhão com Deus durante o dia, na medida do possível, culto vespertino, todo o respeito pelas reuniões, tudo que é preciso você estar em comunhão com Deus. E isso traz para você uma felicidade que não há preço que pague. Então, fica aí a dica para você. Pergunta B. Após o pecado, será que o ser humano consegue obedecer à lei moral dos 10 mandamentos por suas próprias forças? É uma questão interessante essa. Se você pecou, se você errou, se você cometeu algum erro um lapso, né? Que o pecado, na verdade, é um tropeção. O que é o tropeção? Você anda o dia inteiro, vai tudo quanto é lugar, você não cai porque quer, você não se atira pro chão. Quando você tropeça, você faz o máximo possível também para não cair. Quando não é possível, acaba se esborrachando no chão e às vezes até se magoa. Mas o que você faz a seguir? Fica lá deitado, ai, doeu, olha, já estou aqui, olha para mim, estou aqui, vou continuar aqui porque eu caí? Não. Levanta, tenta fazer o máximo possível, ser discreto, o máximo possível, sai às vezes até com dor para ninguém ver, para depois no seu cantinho você cuidar de você. O pecado é igual. Você deve estar em comunhão com Deus na sua vida religiosa, tentando alcançar pela graça de Cristo, buscando a salvação. Se o pecado aconteceu, aí vem a questão. Você consegue novamente voltar a guardar a lei com suas próprias forças? Aqui pede até para justificar a resposta. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A única maneira do ser humano voltar a obedecer à lei de Deus é pelo Espírito, é através da graça de Cristo. Então, se há uma coisa que é respondido imediatamente, é quando você, com tristeza do que aconteceu, humilhar seu coração a Jesus e pedir: Senhor, perdoa os meus pecados pela graça de Cristo. É atendido imediatamente. Com a contrição de coração, com arrependimento genuíno, você levanta dali pronto para ir para o céu. Realmente seus pecados são perdoados. O pecado é perdoado quando a gente realmente está arrependido e triste pelo que fez. E então o ser humano não tem capacidade. Essa é a verdade. Vamos ver o que fala para nós aqui, Patriarcas e Profetas, página 373. Traz o seguinte pensamento. O apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a fé e a lei sobre o novo concerto. Ele diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
não podia justificar o ser humano porque em sua natureza pecaminosa ele não podia guardar a lei. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem aqui várias palavras do apóstolo Paulo repetidas aqui nesse texto, Patriarcas e Profetas. E é verdade, somente através da graça, pelo sacrifício de Cristo, ele veio, viveu, cresceu, viveu, morreu, sem cometer nenhum pecado. E por ele ter conseguido vencer, é que a graça está aberta para mim, para você, para qualquer um que queira exercer ou fazer uso dessa graça no seu dia a dia. Então, só pela graça de Cristo é que conseguimos voltar ou olhar para Jesus, para Deus e tentar voltar para a nossa natureza, que não é natural nossa, infelizmente. Pelo menos até Jesus voltar, nós temos que lutar contra a carne, contra a potestade, contra tudo que é errado, mas essa vitória nos é garantida, portanto devemos fazer isso. Caminho a Cristo, página 62. Antes da queda, era possível para Adão ter formado um caráter justo pela obediência à lei de Deus. No entanto, ele fracassou em fazer isso e, devido ao seu pecado, nossa natureza está corrompida e não podemos nos tornar justos por nossos próprios recursos. Visto que somos pecadores e impuros, não podemos obedecer perfeitamente à santa lei. Não temos justiça própria para atender às exigências da lei de Deus. Infelizmente, não somos capazes. Dependemos realmente da graça de Cristo, do Espírito Santo trabalhar em nós para começar o arrependimento. Depois dependemos dessa mesma graça para ter o perdão. Mas está feito. Jesus, quando foi ao céu, prometeu o Consolador, ele está conosco. E devemos fazer uso e abusar dessa graça maravilhosa que foi deixada para nós. Terminando a leitura em Testemunho para Igrejas, volume 5, página 570, página 740, diz assim: somos totalmente incapazes de escapar das garras de Satanás, mas Deus forneceu um meio de escape. O Filho do Altíssimo tem força para enfrentar a batalha por nós e, por aquele que nos amou, podemos sair mais que vencedores. É uma promessa linda, maravilhosa. O Filho do Altíssimo tem força para enfrentar a batalha por nós. E aquele que nos amou, podemos sair mais que vencedores. Então nós temos sim meios, recursos para vencer, mas não pelas próprias forças, somente pela graça de nosso amado Salvador Jesus. Ele esteve aqui, tudo que você passou, tudo que você sente, tudo que você, por pior que você esteja, ele sabe o que é. E sabendo o que é, ele está com a mão estendida. A mão dele nunca está encolhida. Nós é que às vezes não queremos esticar o braço para pegar a mão dele. Às vezes por orgulho, às vezes por não querer ceder alguma exigênciazinha carnal que nós temos, mas devemos lutar contra isso e pedir a graça de Cristo em nosso coração. Por pequeno que seja o erro, nós ficamos ali acariciando, devemos pedir a graça de Cristo para vencer, ao ponto de conseguirmos orar a Deus e falar: Senhor, dá-me força. E depois falar: Senhor, obrigado pela força que me deu. E é mesmo assim que acontece. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos realmente confiar nas promessas. Todas elas. A graça de Cristo superabundou. E é nessa graça que devemos colocar a nossa confiança e termos a certeza de que a verdadeira felicidade está disponível sim. Nós devemos entregar-nos completamente a Jesus, o nosso Salvador, confiar. E Ele há de fazer por você tudo o que você quiser, tudo o que você precisa. E essa é a certeza que nós devemos ter durante todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para ter essa certeza sempre. Amém.